Fala pessoal, aqui no canal Bora Fazer um Curta e hoje nós vamos falar sobre Dog Eats Dog, o novo filme dirigido por Paul Schrader, que vocês já conhecem como roteirista de Taxi Driver, de Touro Indomável e A Última Tentação de Cristo, e é um filme que chega aos cinemas brasileiros agora no dia 6 de abril, essa quinta-feira. E é um filme que gira em torno de 3 malucos criminosos, assassinos, que ficam ganhando uns bicos por aí depois de saírem da cadeia. Nós temos um maluco chamado Mad Dog, que é interpretado pelo Willem Dafoe, nós temos um personagem que é interpretado pelo Nicolas Cage, o Troy, e nós temos o Diesel, que eu não me lembro agora o nome do ator, mas é um gigantão. E agora, o que eu posso dizer sobre o filme é o seguinte: eu tava esperando que fosse ser um filme interessante do ponto de vista de estilo, de narrativa, porque afinal de contas, roteirista de Taxi Driver, como não se interessar por isso? Aliás, Taxi Driver que tem um vídeo aqui no canal, você pode ver a qualquer momento, muito bom, diga-se de passagem. O que me decepcionou no filme é que é justamente o roteiro do filme, ele é muito difuso, mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Primeiro nós vamos falar sobre as qualidades que o filme tem. Do ponto de vista estético, o filme é interessantíssimo. Logo na sequência inicial, a gente já vê o personagem do Willem Dafoe no meio de uma sala toda rosa, várias telinhas nos cantos da tela, mostrando o que tá na cabeça dele, o que ele tá assistindo, o que tá em torno dele, geograficamente, e depois ele sai, ele abre uma porta, e aí a gente vê um banheiro todo azul, contrastando com a sala rosa. Aí depois a gente vai pra um segmento onde o Nicolas Cage tá conversando com o público, ele tá numa boate, todo em preto e branco, meio noir, falando sobre a influência que ele tem do Humphrey Bogart. Momentos nas boates onde as luzes oscilam entre verde, rosa, vermelho. Tem alguns momentos até dourados. A montagem também é muito fundamental nesse filme, junto com o design de produção. Existe um momento onde os personagens eles começam a se drogar, e aí a montagem ela é muito frenética nesse sentido. Me lembrou até um pouquinho o trabalho do Danny Boyle como diretor no Trainspotting. E depois, no momento onde eles estão sob efeito das drogas, eles estão pulando num quarto, e a câmera ela fica de cabeça pra baixo, como se o Willem Dafoe estivesse saindo da câmera e da cama e fosse jogado pro teto, quando na verdade é o contrário. É ele que tá pulando na cama. As cores ficam todas vibrantes. No final do filme, a gente vê uma visão em primeira pessoa de uma bala saindo do cano da arma até até acertar o corpo de uma pessoa. É interessante isso, do ponto de vista de estilo, o filme é muito bacana, mas esse estilo do filme, ele parece ser proposto só pra esconder os problemas morais que o roteiro tem, infelizmente. E é um filme que, desde a sequência inicial, eu já fiquei terrivelmente incomodado com ele, porque ao contrário do Paul Verhoeven ou do Quentin Tarantino, que são uns cineastas que sabem brincar com a violência, sabem encontrar humor na violência, na brutalidade, o Paul Schrader ele não consegue fazer isso, de forma alguma. Logo na primeira cena, ele já traz o personagem do Willem Dafoe esfaqueando uma mulher e depois correndo atrás de uma adolescente até o quarto dela, a adolescente berrando, aí o personagem do Willem Dafoe vai pro quarto, pega uma arma, chega lá e bota um travesseiro em cima da cabeça da garota, dá um tiro nela, e a cena, ela é toda conduzida como se ela fosse engraçada. E o que tem de engraçado nisso? Ou seja, ao longo do filme inteiro, e depois quando a gente vê o Nicolas Cage e os amigos dele indo sequestrar uma criança, e depois o Inocentes morrendo também, completamente à toa, em momento algum você consegue pensar nas pessoas que estão matando, mas sim nas vítimas. Quando o Nicolas Cage dá um tiro numa pessoa e a pessoa morre, eu não pensava no fato do personagem ter dado um tiro na pessoa, eu pensava no fato da vítima ter morrido e no fato de que uma família vai ficar em dor e no fato de que uma vida se perdeu. Ou seja, o filme ele não consegue definir o tom da violência de forma a deixar ela atrativa. E pior do que isso é que do ponto de vista de mensagem e até mesmo de tom, o filme é uma bagunça, ele não se define em momento algum. A primeira cena do filme, o primeiro plano do filme é uma reportagem, uma entrevista na televisão onde 2 personagens falam sobre a liberação do porte de armas pra civis. E aí o personagem defende e tal, e aí o personagem do Willem Dafoe, que é um maluco cheio de armas que sai matando todo mundo, tá assistindo a essa entrevista na televisão. Você não consegue sequer entender se o filme ele tá querendo fazer uma crítica ou você tá querendo concordar com a liberação do porte de arma pra civil. Aí depois, mais pra frente, tem umas cenas que não se definem se elas querem ser engraçadas ou trágicas ou críticas sociais, ou... É um filme que não se define. Tem uma cena onde os personagens, do Nicolas Cage, o Willem Dafoe e o Fortão lá, se vestem de policiais e vão na casa e param um negro na rua e rendem ele só pra levar ele pra outra pessoa, pra outra casa, pra ele abrir a porta da casa e interrogarem outro cara. Você vê claramente que é uma situação que força pra criar uma associação entre a violência policial e o uso de negros. Só que eu fiquei pensando, porra, pra que isso? Olha que gratuito. O filme todo cria todo esse artifício de se vestirem de policiais só pra isso.
isso, mas a cena poderia ter encontrado tantos meios, era só o personagem do Nicolas Cage e os outros dois amigos dele terem apontado a arma pro cara e irem lá na casa do outro, ou seja, não precisava envolver toda essa situação relacionando a policiais, de modo geral. E o filme todo é cheio desses momentos incômodos, onde ele não consegue justificar a violência extrema que ele tem. E mais grave do que isso é que ele, de certa forma, o filme, ele me lembrou em alguns aspectos, e algumas pessoas, eu já vi essa comparação na internet, algumas pessoas estão comparando esse filme ao GTA V. Mas o problema é que, diferente do GTA V, que era outro exemplo de obra que conseguia criar uma situação humorística na violência e sabia o propósito da violência bem-humorada dentro da narrativa, esse filme ele não consegue fazer isso também. Já as atuações, o Nicolas Cage, ele consegue criar um Humphrey Bogart Nicolas Cageizado, que é muito engraçado. É divertido, inclusive, mas aí o final do filme, pra mim, ele peca ao tentar transformar essa fixação do personagem na conclusão de um arco dramático pra ele. O personagem do Diesel, que é o Fortão, esse que é o problema do filme. O desenvolvimento dos personagens dele é tão problemático que, em certo momento, quando um personagem diz pro outro que ele faz parte de uma família, o espectador não consegue sentir isso. Os personagens, eles são caricaturas, ok? Até aí é a intenção, até certo ponto. Mas quando o filme tenta criar algum momento dramático pra eles, ele também falha miseravelmente. E o Diesel, ele tem momentos onde você não consegue entender se o filme tá querendo ser engraçado ou se ele tá querendo ser dramático. E o Willem Dafoe, ele tá fazendo o Trevor também, do GTA. É exatamente o mesmo personagem. É um maluco que mata todo mundo, que é viciado em drogas, que come mulher pra caralho. É a mesma coisa. Só que, novamente, o filme, ele peca nesse sentido de, às vezes, especialmente na segunda metade do filme, ele tentar dar uma carga dramática aos personagens e falhar miseravelmente. E o personagem do Willem Dafoe, ele tem umas piadinhas que são horríveis. Tem uma hora que o Nicolas Cage tá sequestrando o moleque e ele pergunta pra babysitter dele, fala assim: ah, você sabe como calar a boca do moleque? Como é que é o nome daquele... Qual é o nome daquele objeto que faz o moleque calar a boca, que você põe na boca dele e aí ele cala a boca? Aí o personagem do Willem Dafoe fala assim: ah, um pinto. Ou seja, olha a piada que o filme tá tentando forçar, uma piada de pinto na boca de um bebê. Ou seja, e isso... E aí a gente chega no ponto decisivo. Ok, muitos de vocês podem dizer, o Taxi Driver também era um filme um pouco complicado nisso. Ele era um filme muito aberto a interpretações, era um filme... E a gente até falou isso aqui no vídeo sobre o Taxi Driver, que o personagem do Travis Bickle era um cara claramente sexista e era um cara claramente racista. Mas... a questão do Taxi Driver é que você consegue entender desde o princípio que o filme é um estudo de personagem. Que ele tá querendo pegar aquele personagem, o filme ele tem um foco, ele sabe o que ele quer, ele não tenta dramatizar demais ou criar uma situação engraçadinha demais em torno da insanidade do Travis Bickle. Ele tem um foco, ele sabe que aquilo ali é feito como uma crítica à sociedade, para mostrar um reflexo da sociedade e desenvolver a paranoia do Travis Bickle em busca de admiração, de apreço. Esse filme, o Dog Eat Dog, esse que é o problema do filme. Ele não sabe onde ele quer chegar, ele não se define como crítica ou como uma diversão a partir da violência. O filme é uma zona, é um filme lindo, mas que essa lindeza esconde um filme socialmente complicado, bagunçado e sádico. Esse que é o problema de Dog Eat Dog. De 0 a 5 eu dou uma nota 2 pro filme, porque é um filme... É um filme complicado. Ele é um filme que tem algumas coisinhas boas, principalmente no estilo, mas o resto é uma zona e é uma bagunça moralmente incômoda. Com isso, nós chegamos ao fim de mais um vídeo do canal Bora Fazer um Curta. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem o que você achou de Dog Eat Dog, porque eu acho que esse é um filme que merece um pouco de discussão. Vamos falar sobre esse filme. Acesse o nosso parceiro, o Thales Neutron, do canal do Neutron, e acesse o nosbastidores.com.br e o hqhd.blogspot.com, onde eu vou escrever com mais detalhes sobre Dog Eat Dog, discutindo mais a fundo essas questões aí e outros problemas ou qualidades do filme. Então é isso, um grande abraço e valeu! Calma aí, guys. A gente caiu mesmo no baixo de 1º de abril. Essa notícia é falsa, cara. Quê? Do episódio 9, em fevereiro. Dia 29 de fevereiro. É sério que você caiu nisso? Você também caiu nisso. Pô, mas que idiota queria uma mentira dessa? Nós dois. Não, que criou. Que idiotas como nós caíram numa notícia dessa, eles esquecem que 1º de abril. Caralho.
Depois dessa, puta que pariu, vai. O Bora São Puta podia fazer um... Sendo que no final tava escrito, é claro, feliz 1º de abril. O Gás não leu isso, a gente não leu isso. Peraí, como é que é?